Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Marcelo. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto. Vamos destrinchar um pouquinho mais o assunto de recompensa e disciplina. Eu gostaria primeiramente de compartilhar com vocês a leitura bíblica. Depois de feita a leitura bíblica dos textos oferecidos, nós podemos iniciar o assunto da recompensa e a disciplina. Eu quero primeiramente lembrar que o reino de Deus é uma parte da salvação de Deus para todos os cristãos. E a entrada no reino de Deus é somente a regeneração, conforme nos diz João 3,5. A salvação eterna de Deus, então, ela inclui o reino de Deus, porque o reino de Deus, como eu disse, é uma parte dessa salvação eterna. Então, o reino de Deus é uma questão, então, de regeneração, mas o reino dos céus é uma questão de transformação, porque o reino dos céus vai ser um reino inserido na história humana. Ele vai acontecer aqui na terra, e ele chama dos céus porque será como é no céu atualmente. O reino dos céus ele vai descer aqui para a terra e vai acontecer durante 1000 anos, e cujo rei, obviamente, é o Senhor. O reino de Deus, então, para a gente clarificar um pouco mais esse assunto, ele é de graça, é algo totalmente da fé. A gente entra no reino de Deus a partir do momento que a gente crê. Entretanto, o reino dos céus não é algo de fé, é algo de justiça. O reino é um regime, será um reinado de 1000 anos. E esse reino de Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. O reino dos céus, então, é a recompensa de Deus para os seus seguidores fiéis. Quem são os seguidores fiéis? São aqueles cristãos que amadurecem, que desenvolvem, que expressam o Cristo interior, que expressam, então, a glória de Deus em si mesmo. O reino de Deus, então, é algo de graça, é algo que a gente consegue alcançar simplesmente pela fé, através da regeneração. Entretanto, o reino dos céus, que vai ser um reino milenar, ele não é alcançado simplesmente pela fé, ele é alcançado através da justiça, através das obras que realizamos. E esta obra, a mais importante de todas, é permanecermos na cruz, estarmos a cada dia crucificando a velha natureza, para que Cristo cresça em nosso interior, uma vez que ele já nasceu nos nossos corações, mas ele deve chegar à estatura do varão perfeito, ou seja, à maturidade. Deus, meus irmãos, ele quer casar, mas ele não casa com criança ou com gente imatura. Deus quer casar com uma igreja madura, uma igreja que expressa a sua glória, a sua vida e a sua natureza. Então, o reino dos céus é somente uma dispensação milenar de 1000 anos, que Cristo, ele vai dar como recompensa
aqueles crentes que alcançarem tal maturidade, que o apóstolo Paulo tanto diz em suas cartas. A recompensa, ela é um incentivo aos crentes buscadores, aos cristãos buscadores da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Já recebemos a salvação eterna. Desde o momento em que nós cremos e fomos regenerados, nós recebemos essa salvação eterna sim. O que ainda a gente não recebeu é essa recompensa dispensacional, esse reino dos céus que vai haver no futuro, na próxima dispensação, cujo rei será Cristo. E a igreja, seu corpo, será os co-reis. Reinarão junto com ele, então, durante esse reino milenar. Então, essa recompensa dispensacional ainda está pendente. Ou seja, ela vai ser dada aos seguidores fiéis de Cristo, para aqueles que cooperarem com o seu propósito, com o seu desejo, para aqueles que permitirem que Deus esteja trabalhando dentro de nós mesmos. Nós devemos, a nossa obra é permitir que o Senhor trabalhe em nosso interior. Devemos sempre lembrar que a obra somos nós. Nós somos a obra e Cristo é o obreiro, através do seu Espírito em nosso espírito. Então veja bem, enquanto a salvação é eterna, que refere-se ao reino de Deus, a recompensa dispensacional, ela pertence ao reino dos céus. E essa recompensa dispensacional, ela é condicional. Por exemplo, se um estudante faz bem o seu trabalho, se ele estuda, ele é aplicado, ele se dedica aos estudos, ele vai bem nos exames, ele coopera, com o ensino do professor e obtém boas notas, ele vai receber o seu diploma com honra e mérito. Esse estudante, ele se autodisciplinou de forma a conseguir essas notas merecidas. Então, veja bem, se os cristãos forem prudentes, eles serão recompensados com o reino milenar, o reino dos céus, como um prêmio dispensacional. Como cristãos, devemos nos exercitar sob a disciplina de Deus durante todos os anos da nossa vida cristã, a fim de receber este reino dos céus como um prêmio, como nosso galardão. No entanto, muitos cristãos hoje vivem de maneira displicente. Eles não têm consciência nem da disciplina e nem do reino, porque eles não são ensinados assim. Mas a palavra nos diz claramente que aquele servo que não sabe a vontade de Deus, ele receberá poucos açoites. Então ele vai receber açoites, ainda que pouco. Aqueles, porém, que sabem, a quem muito sabe, muito será requerido, esses que sabem e não fizeram a vontade de Deus, eles receberão muitos açoites. Por causa disso, há necessidade dessa restauração dessas verdades com respeito ao reino dos céus. Como cristãos, nós devemos ser cuidadosos para a gente não perder esse desfrute do reino milenar, a qual a gente chama de salvação da alma. Então veja bem, a nossa salvação, ela jamais pode ser perdida. A única coisa que realmente pode ser perdida é o desfrute milenar. E muito pelo contrário, durante o desfrute milenar dos crentes maduros, esses crentes que não amadureceram, que viveram de maneira displicente, eles serão disciplinados durante esse período de 1000 anos.
A questão da salvação eterna, ela é muito bem assegurada pela nossa predestinação, que fala Efésios, e que foi muito bem clarificada através de Calvino. Calvino foi forte na questão da predestinação eterna, com a qual concordamos, sim. Acontece que Calvino não viu a recompensa dispensacional, que pode sim ser perdida. Sem essa chave, não há uma maneira satisfatória de interpretar esse Evangelho de Mateus e as suas 5 advertências no livro de Hebreus. Nós temos essas 5 advertências. Temos de usar a chave para interpretar essas 5 advertências. E a chave é a disciplina dispensacional. Então, irmãos, das duas, uma: ou os cristãos receberão a recompensa dispensacional, ou os cristãos sofrerão disciplina. A recompensa, ou chamado também de galardão na palavra, é a realeza a ser exercida por Cristo durante o milênio com os seus seguidores fiéis, com os seus seguidores maduros. Porque para a gente herdar alguma coisa, nós precisamos ser maduros. Mesmo aqui na terra, quando existe uma herança, uma pessoa de menor, como se fala, uma pessoa imatura, ela não pode receber essa herança. Ela deve ser administrada até que tenha maturidade para receber essa herança. E essa recompensa, na verdade é um incentivo aos cristãos buscadores, aqueles que um dia sim receberam a regeneração e se preocuparam em cumprir a exigência do propósito e do objetivo de Deus. E esta recompensa, ela vai acontecer então no reinar dos 1000 anos. E a punição, ou melhor dizendo, essa disciplina, ela está revelada lá em Mateus 24, do versículo 50 e o 51, que diz assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e o cortará, e designará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na volta do Senhor, os cristãos descuidados, vamos dizer assim, esses cristãos que não amadureceram, eles vão sofrer essa punição disciplinar em família. Um bom pai sempre disciplina os seus filhos. A disciplina, então, é um sinal de amor. Então, veja bem, se nós negligenciarmos e recusarmos a tomar o caminho do Senhor, isso que significa negar a nós mesmos, negar o nosso ego, para podermos desfrutarmos dele, nós, se não fizermos isso, seremos disciplinados por ele. Não devemos pensar que quando a gente morrer, os nossos problemas acabarão. Não, a morte não resolve problema nenhum. Um dia o Senhor, ele voltará, sim, e ele vai estabelecer o seu trono de julgamento. Aqui, ele, nesse trono de julgamento, ele não vai julgar os incrédulos, ele vai julgar os filhos. O tribunal de Cristo não é para incrédulos, é somente para filhos. A coisa mais importante não é a nossa necessidade, mas a necessidade de Deus, que desde a eternidade passada já havia nos elegido e nos predestinados para sermos transformados à sua imagem, para ele obter a nova Jerusalém, a cidade santa, que somos nós mesmos, a sua igreja. Nós vamos ser o descanso de Deus, a casa de Deus, já que nós somos moradas individuais do Senhor. E a casa do meu Pai, como diz João 14, tem muitas moradas. No versículo 23 deixa claro que essa morada somos nós mesmos, ali de João 14, 23. Então, nós somos o descanso, nós somos
a noiva, nós somos o corpo, nós somos o guerreiro, o homem coletivo. E nós somos então o propósito de Deus e devemos cooperar com o Senhor. Até uma próxima oportunidade.